Olá, queridos investidores. Léo Pivetta falando. Estamos iniciando mais um Quanto Rende, nosso programa que traz um resumo mensal do mercado financeiro. É um programa direcionado aos meus clientes, mas é para ajudar qualquer pessoa que se interessa sobre investimentos, independente do estágio de maturidade da carteira ou experiência no mundo das finanças. Desde que as taxas dos títulos americanos atingiram sua máxima na última quinzena de outubro, dados favoráveis da economia derrubaram essas taxas e aumentaram o apetite dos investidores ao risco. Os países emergentes, como o Brasil, foram os grandes beneficiados desse movimento. Por aqui, a dinâmica benigna da inflação no curto prazo e a balança comercial pujante renovaram as esperanças de que a Selic terminará 2024 em um único dígito. Por outro lado, o risco permanece sendo a situação fiscal do país. Fazendo um resumo do mercado, o melhor desempenho de novembro foi do Ibovespa, alta de 11,86%, seguido pelo índice de Small Caps, que subiu 11,66% no mês. O pior desempenho foi do dólar, que teve um recuo de 2,11%. O índice de fundo multimercados, que não vinha bem ao longo do 2023 inteiro, teve uma alta de 2,06% no mês. No cenário macro, nós tivemos as taxas dos títulos americanos de 10 anos caindo para 4,33% em novembro. Elas atingiram, em 19 de outubro, 4,99%. E essa queda na taxa de juros tracionou a alta do S&P 500, que subiu 8,9% no mês. Esse movimento se apoiou basicamente nos dados que vieram do CPI, que é o índice de inflação americana, porque ele veio basicamente estável, mas o importante foi os números que vieram do núcleo, que é composto por itens menos voláteis, e isso sinalizou que a inflação parece que está arrefecendo, e convergindo para a meta de 2% do Banco Central americano. Nós tivemos também no mercado de trabalho a criação de apenas 150 mil vagas, e também a taxa de desemprego aí se mostrou cedendo um pouco, Então tudo isso contribuiu para essa mudança de humor no mercado, E nós tivemos também no início do mês o Fed anunciando que vai manter a taxa de juros, e até sinalizou que o ciclo de alta que vem ao longo desses meses acontecendo pode ter chegado no seu topo, no seu fim. Então esses foram os principais motivos, com certeza, que impulsionaram todos os ativos de riscos, não só nos Estados Unidos, mas também ao redor do globo. Na zona do euro, os dados que vieram da atividade industrial medido pelo PMI permaneceram na zona considerada de contração, embora a inflação do continente parece que está se encaminhando de uma maneira rápida para a meta do Banco Central Europeu, que inclusive em comunicado afirmou que não vislumbra novas taxas de juros altas nas taxas de juros. Na China, as dificuldades enfrentadas pelo setor imobiliário chinês ainda continuam no radar. O governo inclusive criou uma agenda de estímulos para o setor, e a confiança mesmo continua baixa lá no país asiático, embora alguns dados vindos do varejo e da indústria ainda apontam para uma melhora, e parece que realmente aquele sentimento que foi alcançado um fundo, realmente se mostra assertivo, e aí então espera-se que a China nos próximos meses lentamente vá melhorando as condições da sua economia. Falando um pouco de Brasil, o risco fiscal parece ter sido adiado por um tempo. Ao longo de novembro, tivemos vários rumores de mudança
da meta fiscal para 2024, né? Mas de fato o mercado já incorporou essa mudança, embora o governo disse que não vai mudar, incorporou um déficit de 0,5% do PIB lá já para o ano que vem. Para os primeiros meses aí, é esperado que o governo faça esses ajustes no orçamento. O que realmente assusta o mercado é algo que eu comentei num dos meus últimos artigos, que é a criatividade que o governo pode utilizar ali contabilmente para manter as contas do governo dentro da meta e evitar o contingenciamento das despesas. E embora todo esse risco fiscal esteja no radar do brasileiro, o investidor estrangeiro com certeza ignorou ele totalmente, porque apenas em novembro nós tivemos a entrada de mais de 18 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. No ano, esse fluxo de capital estrangeiro está positivo em mais de 24 bilhões. Ademais, tudo indica que nós teremos um recorde na balança comercial de 95 bilhões de dólares. Então, isso é uma das coisas que está sustentando a força do real contra o dólar. E é esperado que o real realmente, dadas essas condições, se permaneça aí abaixo dos R$5 por algum período. As pressões inflacionárias também têm se reduzido, porque as medidas do núcleo e da inflação e de serviços vieram positivas, estão vindo abaixo do que está se esperando e reforçaram a percepção de que a Selic realmente vai terminar ali em 2024 na casa dos 9%, 9,5%, 9,25%, né? Então em apenas um dígito. O que preocupa um pouquinho aqui é ainda o PIB, né? O IBCBR, que é o índice que mede a atividade, é uma prévia do PIB, né? Mostrou uma contração de 0,64% na sua última divulgação. Então o que nós vimos ao longo de novembro inteiro foi um alívio nas pressões inflacionárias, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Os dados de emprego dos Estados Unidos também vieram abaixo do esperado, o que ajudou realmente o fechamento da curva dos juros dos títulos americanos. E então o mercado já começou a precificar uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos em maio de 2024. Esses foram os gatilhos que fizeram com que o investidor estrangeiro entrasse com força nos mercados emergentes, e o Brasil obviamente foi um dos grandes beneficiados por esse movimento, né? E apesar dos problemas internos que a gente tem, né, aqui realmente houve um rally, como todo mundo acompanhou ali ao longo desse novembro, né, no índice das ações, e nós basicamente saímos de um mês extremamente negativo, que foi outubro, com a taxa subindo, índices caindo, dados que contribuíram para todo esse pessimismo para o outro extremo, né? Hoje nós vivemos um ambiente muito mais otimista lá fora, com ativos de risco e principalmente aqui no Brasil. Então, realmente é isso que a gente tem visto. Depois de um longo tempo, nós vamos ter o CDI menor que 1%, e isso tende a se agravar nos próximos meses, com a Selic caindo, né? Isso também não é um problema, porque então o investidor precisa, para procurar melhores retornos, ele precisa mudar um pouco a estratégia, talvez procurando títulos atrelados ao IPCA, de vencimentos mais longos, né? Isso vai com certeza contribuir para que a carteira dele tenha um bom desempenho nos próximos meses, né? Outra estratégia que pode ser feita para quem tem apetite a risco é realmente ir para renda variável, né? Os múltiplos das ações continuam, embora nós tivemos aí uma alta nesse mês,
os múltiplos ainda seguem abaixo dos níveis históricos e a gente continua chamando atenção para as small caps, que são empresas de menores, que normalmente têm seus balanços alavancados e que em ambientes onde a taxa de juros está caindo, tendem a performar melhor, né? Assim como elas sofreram antigamente ali com a alta dos juros, agora elas tendem a performar melhor também, né, com a baixa da Selic. Outros ativos que podem performar bem são os fundos imobiliários atrelados aos tijolos. Eles também, neste cenário, tendem a ter uma performance superior ao IFIX. Algumas ações aí de destaque que a gente observa, Gerdau, que caiu bastante nos últimos dias, SLC também parece que está num ponto bem interessante, e Suzano também vem caindo bem forte nesses últimos dias. Aí também são 3 ações aí que nós podemos ficar de olho, né? E é isso. Então a estratégia é sair do pós-fixado para ou proteger com inflação com títulos mais longos, ou ir direto ali para renda variável, né, para realmente tentar capturar esse efeito de baixa da Selic e procura de maior risco pelos investidores. Encerramos assim mais um Quanto Rende. Fico à disposição para qualquer dúvida. Compartilhe com os amigos, familiares e colegas e ajudem a divulgar o nosso trabalho. Bons negócios a todos e um excelente mês!